de sétimo ano, tudo bem? Sétimo ano, eu vou fazer uma explicação aqui, primeiramente, para a gente chegar no assunto de hoje, que nós vamos estudar hoje sobre o renascimento. Peguei aqui, como sempre, né? Vocês sabem que eu gosto de explicar a matéria usando imagem, porque aí vocês aprendem mais, não esquece, né? Agora, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma breve revisão para nós entendermos a relação do renascimento com o comércio, tá bom? E o nascimento das cidades. Lembra que vocês estudaram no primeiro bimestre o surgimento, o renascimento do comércio e o renascimento das cidades. Não vou aprofundar não, porque isso aí está recente na mente de vocês. Vocês viram lá que no final do feudalismo começou a ocorrer algumas mudanças, né? E devido a essas mudanças, ou seja, devido a essas mudanças surgiram as feiras, né? E no lugar das feiras surgiram uma cidade, né? E a cidade, vocês lembram que passou a se chamar burgo, né? E eu trouxe aqui uma imagem que vem retratando os burgos, ou as cidades que passaram a surgir no final da Idade Média. E o habitante dos burgos era quem? Os burgueses, né? Os burgueses, que eram quem? Artesãos, comerciantes, né? Por exemplo, banqueiros, né? Que vivia do comércio, que a princípio era feito de troca e depois ele foi se desenvolvendo para troca comerciais, né? Só que, diante dessas transformações que ocorrem aqui com o surgimento da cidade, o comércio que mostra aqui nessa imagem, vocês já até analisaram essa imagem, aí houve o quê? Algumas transformações também culturais na cidade, tá? A partir, por exemplo, o comércio, o renascimento da cidade, ele inicia a partir do século XI, né? A Europa começa a sofrer essas transformações comerciais, né? Que acontece no século XI, tá? Onde cresce a cidade e com isso surge a burguesia. Só que, diante dessa nova cidade que está surgindo, né? Aí há uma necessidade agora de uma direção central. Lembra que nós vimos porque dificultava o desenvolvimento do capitalismo ou do comércio dos burgueses. Para isso, o que é que os burgueses fazem? Porque até então, né? Eu não sei se tem uma imagem aqui. Até então, o que predominava? Deixa eu ver se tem a imagem. Não tem, eu tirei a imagem. Até então, o que predominava? Na realidade, era a relação entre cidade e campo. E até no livro de vocês tem essa imagem aqui, retratando a relação entre cidade e campo. Mas na realidade, o que está acontecendo? A cidade, ou seja, lá dentro da cidade tem uma força maior, que é o capitalismo, né? O nascente capitalismo que está nascendo aqui. E a classe desse capitalismo, que é a burguesia, ela precisa agora o quê? Ela precisa desenvolver esse capitalismo. E com o intuito de desenvolver o capitalismo, o que ocorre? Ocorre uma aliança entre a burguesia e o rei. Por quê? Porque até então, por exemplo, lembra que vocês viram que cada área que eles fossem comercializar dificultava para eles. Eles tinham que estar sujeitos a uma moeda diferente, a uma lei diferente, né? Agora com um imposto diferente, agora com a união, eles vão favorecer essa união deles com o rei para que o rei pegue o poder de volta, né? E aí, quando o rei, esse casamento entre o rei e a burguesia, vai surgir o quê? Vai surgir a centralização do poder na mão de uma só pessoa, que é o rei. Então, o rei que passa a mandar nessa cidade, né? Aí surge o quê? Os estados nacionais, que vocês já estudaram, né? E com a centralização do poder fica mais fácil para o desenvolvimento do capitalismo e, ao mesmo tempo, melhor para a burguesia. Só que já que houve essa mudança de poder, de política, de poder na cidade, o rei conquistou o poder, agora vocês vão observar aqui, por exemplo, diante dessa nova sociedade, né, que nós estamos falando aí, nós estamos entrando agora no século XIV. Aí no século XIV vai surgir um movimento, né, que é chamado movimento cultural, filosófico, né, artístico, né, e político, que vai surgir, né, a partir do século XIV, né? E esse movimento vai surgir aonde? Onde é que vai surgir esse movimento? Ele vai surgir aqui, ó, nas cidades italianas. Porque até então, por exemplo, na Itália estavam surgindo várias cidades, né? Cidades
comerciais importantes, como Gênova, Veneza e aqui Florença, como você está observando. Agora, que movimento é esse que vai surgir a partir do século XIV na cidade de Florença, na Itália? Esse movimento ficou chamado como Renascimento. Renascimento do quê? O que nasceu? Lembra, essa imagem aí te faz lembrar a cultura grega que vocês estudaram ano passado, não foi? Então, esse movimento chamado Renascimento é o estudo as pessoas se voltam para estudar a cultura grega e a cultura romana, tá? Olha aqui a imagem, lembra, para você lembrar aqui, ó. Essa aqui é a imagem que lembra Roma. Então, esses renascentistas, esses homens que passam a surgir, eles vão se interessar justamente por isso, em estudar a cultura grega e a cultura romana. Agora, por que eles vão se interessar em estudar essas duas culturas, a cultura grega e a cultura romana? Será que essas duas culturas haviam deixado de existir? Não, é porque essas duas culturas, tanto a cultura grega como a cultura romana, até então ela ficava aos cuidados da igreja, né? Sobre o poder da igreja. E agora, com essa nova visão de mundo que está surgindo com o renascimento do comércio, com o renascimento da cidade, principalmente na Itália, né? Que é o berço do renascimento, é a Itália, né? Onde você está observando a imagem aí, você lembra da Itália. Só que diante desse surgimento dessa nova cultura, o que vai acontecer? Até então, né? O que prevalecia na Idade Média? Na Idade Média prevalecia o quê? Lembra que, não sei se vocês chegaram a estudar, porque na Idade Média eles pregavam aquela ideia de seguinte, que quem era o centro das explicações das coisas, quem era o culpado pelas coisas que aconteciam. Aí os valores na Idade Média eram todos centrados nos valores pregados pela igreja, né? A igreja, ela, por exemplo, se acontecesse uma coisa errada, como o caso da peste negra, se acontecesse, por exemplo, um fenômeno social, um fenômeno, como chama, natural, né? Ou, no caso hoje, né? Se fosse naquela época, hoje, a questão do vírus, do coronavírus, eles iam dizer que quem estava castigando o homem é Deus, que o homem havia pecado demais e, portanto, Deus estava castigando o homem. Então, essa teoria que eles explicavam durante a Idade Média, muito presente na Idade Média, era chamado de teocentrismo. Eles diziam que Deus era o centro de tudo, e eles explicavam as coisas, ou esses fenômenos que aconteciam na sociedade, por exemplo, uma seca, uma fome, uma enchente, eles jogavam a culpa em Deus, diziam que Deus era o culpado disso. Então, eles explicavam as coisas de modo, né? Explicavam as coisas à base da fé, tá? Só que era uma fé naquela época, uma fé meio cega, né? Aí surge agora o quê? Com o estudo dessa cultura, chamada cultura grega, né? Que vocês estão observando aí, a cultura romana e a cultura grega, porque aí vai surgir o quê? A volta para o racionalismo, né? Olha aqui uma imagem aqui retratando. Lembra que na aula passada eu passei para vocês um texto que fala humanismo, né? Lembra que eu passei para vocês humanismo? O humanismo foi uma corrente que vai surgir nesse período aí, que vai pregar o quê? Segundo o humanismo, eles queriam pregar a melhoria do ensino nas universidades, que nós já estudamos sobre o surgimento das universidades. Aí eles queriam que fosse um estudo baseado na razão, no cálculo, na experimentação. Então, na realidade, baseado nesse novo humanismo, vai surgir uma nova corrente, onde essa corrente defende o quê? É um movimento de pensadores que são chamados de humanismo, porque qual era o principal objetivo deles? O principal objetivo dele é o conhecimento sobre o homem, do homem, estudar o corpo humano, estudar a sua história, suas ideias e as suas emoções. E até mostra uma imagem aí que agora seria o quê? É uma corrente racionalismo, voltado para os interesses do homem. Agora ia estudar o quê? A relação do homem com a natureza, a relação do homem com o seu próximo e a relação do homem com esse novo mundo que está surgindo, tá? Por exemplo, o tempo, a ideia de tempo para eles, né? Eu trouxe até aqui um relógio aqui,
uma das coisas que vai mudar para eles é a questão do tempo, né? Por exemplo, nós já vimos que durante a Idade Média, o homem medieval ele não tinha preocupação com o tempo, ele não tinha preocupação com a velocidade ou o tempo gasto para produzir certas coisas, porque a maior parte do homem da Idade Média vivia no campo, né? Então, por exemplo, esse homem que vivia pelo campo, o tempo dele era baseado no tempo da natureza. Então, ele iniciava o trabalho, as atividades dele com o amanhecer do dia e encerrava com o anoitecer. Aí ele chamava esse tempo, naquela época, de o tempo de Deus. Por exemplo, o camponês ele não preocupava em medir o tempo, né? Ele não preocupava em mudar o seu ritmo de trabalho. Ele não preocupava, por exemplo, ele achava que o tempo já havia sido traçado por Deus. Para ele, Deus havia determinado tudo. E segundo o camponês, não adiantava mudar aquilo, não mudar a situação dele, porque jamais ele ia deixar de ser camponês. Se ele nasceu camponês, ele seria camponês, porque lá não tinha mobilidade social. Ou seja, nós já aprendemos que se você era senhor feudal, você morria como senhor feudal. Só haveria mudança, sim, da classe dos nobres para a classe do clero, né? Porque isso aí vocês já estudaram, não vou explicar isso aí, não fica muito longo. Agora, por exemplo, só que vai surgir agora uma nova visão de tempo, né? Qual que é a visão de tempo? Agora é a questão de que tempo é dinheiro, né? Por exemplo, o banqueiro, ele vai cobrar juros de acordo com a duração do empréstimo. Se você pega um dinheiro e fala assim, eu vou pagar daqui um mês, ele vai cobrar o juro de acordo com a duração daquele tempo daquele mês. Se for de acordo com um ano, ele vai cobrar o juro de acordo com um ano. Por quê? Porque nós já vimos que os banqueiros vivem, né, às custas do juro, né, do dinheiro que eles emprestam às pessoas. Aí, o que vai acontecer? Eles vão passar a dividir e controlar o tempo. Então, o tempo vai passar a ser medido de acordo com cada necessidade, né? Aí vai vir aquela famosa, que diz assim, ó, a expressão ganhar tempo, perder tempo e tempo é dinheiro. Então, isso aqui vai surgir onde? Agora com essa nova ideologia, baseado no quê? Na rotina das cidades que estão surgindo, entendeu? Só que aqui, no livro de vocês, o autor de vocês, ele faz uma comparação entre os dois valores, os valores medievais, né, e os valores renascentistas. Os valores renascentistas estão relacionados com as atividades do homem, né, e os valores medievais já estão relacionados com outra postura. Aí ele vai dizer, primeiro, ele vai analisar aqui cinco pontos, destacando a diferença entre um e o outro. Ele vai dizer, o tempo pertence a Deus e é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que o dinheiro estava emprestado. É a visão medieval. A fé é mais importante do que a razão, tá? Outra, ele vai dizer que valoriza-se o coletivo. O que quer dizer o coletivo? A pessoa viver na comunidade que ela cresceu, na família que ela cresceu e no grupo religioso que ela cresceu, ou lá na fazenda que ela cresceu, entendeu? Onde ela foi criada. Então, é viver ali de acordo. Agora, ele diz outra coisa que ele vai falar. Ele vai dizer que Deus está no centro das atenções, né? Tudo bem, Deus está no centro das atenções, mas de acordo com o que ele está dizendo aqui, quer dizer que tudo que ocorre na sociedade é culpa de Deus. E ele vai falar que o corpo humano, é a fonte do pecado. Por isso que coloca as imagens da Idade Média, essas imagens assim, ó, tá? Então, aqui não é a ideia da professora Irene, não. A professora Irene está falando baseado no que ela está aprendendo, que é do livro de vocês, porque se ela questionar, o livro de vocês está falando. Aqui já vai mostrar agora a visão dos renascentistas, aqueles que estão defendendo o renascimento da cultura grega e da cultura romana. Aí ele vai, a visão do renascentista, veja a diferença. O tempo pertence ao homem e este deve usá-lo de acordo com o seu próprio querer, né, o benefício, tá? Segundo, razão e fé são importantes. Ele vai dizer aqui que você pode, por exemplo, ter fé,
Mas também você pode fazer uso racional da razão. Você pode desenvolver pesquisa, você pode desenvolver estudos, você pode comprovar. Então, aqui, por exemplo, no teocentrismo, a base deles, ele explica as coisas à base da fé. Lógico que era uma fé cega, né? E agora, já na visão renascentista, ele explica as coisas que ocorrem como culpa do próprio homem, do ato do próprio homem. Ele vai dizer que é o homem que é culpado pelas coisas que acontecem, tá? E uma outra que ele vai dizer aqui, ó. Valoriza-se o individualismo, a arte e o talento de cada um. Agora ele já vai dizer que cada um de nós somos únicos, cada um de nós temos as nossas qualidades, cada um de nós tem o nosso defeito. E ele vai dizer o quê? Isso aqui é uma visão do burguês, que já vai da burguesia, do capitalismo, que vai pregar que agora você, por exemplo, você pode sim viver fora do seu grupo social, tá? É a outra coisa que ele vai dizer, ó, o homem está no centro das atenções. Esse aqui é o antropocentrismo, igual está na imagem aqui, ó. O homem agora, que é o centro de tudo, é o homem que vai encontrar resposta para as coisas que acontecem. Mas vamos trazer para nós hoje. Será que o homem realmente tem encontrado solução para os seus problemas? Será que o homem tem tido sucesso usando a ciência, né? Então é aí que ele vai dizer que o homem vai desenvolver estudos científicos, né? E vai encontrar a solução para os problemas que ele passa por eles. É igual hoje, nós estamos aí no tempo do coronavírus, e os cientistas, né, do mundo inteiro, né, eles estão aí em luta de um remédio, de uma vacina para que coloque fim à epidemia que nós estamos passando hoje, não é isso? Verdade. Agora veja, lá ele dizia que o corpo é o centro do pecado. Aqui ele vai dizer que o corpo é a fonte da beleza e do prazer, né? Ele vai dizer que, por exemplo, o homem é belo, né? Mas baseado no quê? Na visão dos gregos. Até quando ele explica, tem uma imagem aqui, ó. Essa imagem, uma imagem renascentista aqui, ó, que ele explica justamente essa questão. Tá? Então, quer dizer, por exemplo, será que esse homem renascentista quer dizer que ele é um homem que não tem fé? Ele é um homem que, na realidade, ele só é um homem racional? Não. Por exemplo, hoje, no nosso mundo que a gente vive-se hoje, você trabalha, você estuda, mas você tem a sua fé, o seu lado religioso lá, as suas crenças, seus valores, tá? Agora, só que, por exemplo, esse movimento, ele, por exemplo, esses renascentistas que estão desenvolvendo estudos na ciência, né, mudando a relação entre o seu próximo, né, esse movimento não vai ficar só na arte, na ciência, na medicina, ele vai mudar, ele vai interferir também na política. E aqui vem mostrando um dos homens mais importantes que nós estudamos, que é o famoso chamado que Nicolau Maquiavel. Lembra do Nicolau Maquiavel que nós estudamos? O Nicolau Maquiavel, no caso, ele escreveu um livro que chama O Príncipe, né? E nesse livro ele prega ali como que o governante deve agir para conquistar e manter o poder do Estado, né? Então aqui ele vai ditar, algumas pessoas costumam dizer que é o livro de cabeceira de alguns políticos, né? E Maquiavel, ele não vai dizer só isso, ele vai recomendar também que o príncipe ou o governante precisa respeitar os feriados e os dias santos para agradar o povo. Por isso que a gente tem tanto feriado, né? Os romanos chamavam lá a política do pão e o circo, né? E ele diz que, e ele fala que por exemplo, esse Nicolau Maquiavel, ele é conhecido como o fundador da política moderna, né? Então, baseado nisso aí é o que nós vemos. E ele é um italiano, né? Agora, só que, por exemplo, será que por exemplo, será que essas ideias renascentistas, os escritores, será que eles escreviam, não precisava de apoio político? Aí nós vamos observar aqui que esses renascentistas eram igual nossos jogadores hoje. Os nossos jogadores, eles precisam de ter o quê? Patrocínio. As modelos precisam de ter patrocínio. Então, naquela época, por exemplo,
o Renascimento, ele começou a atrair as ricas, por exemplo, as camadas ricas das cidades, né, do norte da Itália. Por exemplo, as pessoas que moravam em Gênova, Veneza, Florença e Bolonha. Então, essas pessoas da classe rica, né, elas começaram a patrocinar esse movimento. Por exemplo, banqueiros, comerciantes, homens ricos, papas, eles passavam a chamar, por exemplo, esses artistas, um papa, se ele fosse mandar ornamento, criar uma igreja, ele mandava chamar esses artistas para ornamentar as igrejas, tá? Por exemplo, se você for em cidades antigas aqui do Brasil, você vai observar muitas igrejas antigas que foram ornamentadas com a obra desses homens, tá? Agora, como que chama, então? Tem uma figura aqui de um dos homens mais importantes dessa categoria, que são os que vão patrocinar as obras renascentistas, que é o Lourenço de Médici, né? Ele sabe como que eles são chamados, esses homens que vão emprestar, ou comprar, ou financiar a obra desses renascentistas, eles são chamados de mecenas, né? Tá certo? Agora, só aqui, por exemplo, existe, eu acredito que você conheça, né? Para não ficar longo, eu vou mostrar só aqui o exemplo de alguns renascentistas e algumas obras renascentistas. Essa aqui você conhece, né? É a Mona Lisa, né? É a famosa obra de Leonardo da Vinci, né? E tem mais outras aqui. Todas as vezes que você observar esse tipo de quadro aqui, né? Você está observando aí obra renascentista, onde eles, por exemplo, a teoria antropocentrista, né? Que valoriza o homem como centro das coisas, ele enfatiza a questão da exibição do corpo, enfatiza a importância do estudo do corpo. É uma visão dos gregos, né? Aí lembra aquelas pessoas hoje que investem em academia, né? Academias para ficar bonito, lindo. Tudo isso é em relação ao renascimento. Então, resumindo, quando se fala renascimento, é o renascimento do quê? É o renascimento da cultura grega, né? Que vão passar a estudar a cultura grega e a cultura romana. E esse renascimento surgiu aonde? Ele vai surgir nas cidades italianas, né? Florença. Então, o berço do renascimento é a Itália. E quais são alguns dos renascentistas mais importantes, né? Vou só citar o nome deles aqui, para a gente encerrar. Os renascentistas mais importantes que a gente conhece. O Leonardo da Vinci, você está observando ali, né? Leonardo da Vinci. Rafael Sanzio, Michelangelo, né? E tem também o Sandro Botticelli, que é o que pinta as virgens. Essa virgem aqui mesmo, ó, isso aqui é chamado as virgens. É o autor, o pintor que gostava de pintar as virgens, é o Sandro Botticelli, né? Se você alguém aí já foi lá naquele hospital que chama Mater Maria, lá tem vários quadros, né? Imitando, plágio, né? Imitando essas pinturas aqui do Sandro Botticelli.